Está no ar mais uma edição do programa Destaque, o espaço de entrevista da TV Unigrande, uma emissora do Centro Universitário Unigrande. Você pode acompanhar nossa programação aqui, pela TV Unigrande, canal 14, da Multiplay, ou pelo site do Unigrande. Participe do nosso programa. Escreva para a gente pelo e-mail dpcomunicação, sem cedilha, @unigrande.edu.br, ou no espaço Fale Conosco, no site www.unigrande.edu.br. Lá e nas redes sociais, você conhece o Centro Universitário Unigrande, acompanha nossa programação e outras informações. No programa Destaque, estamos promovendo uma série de entrevistas com personalidades da sociedade, enfatizando sempre a trajetória pessoal e profissional. Estaremos também discutindo importantes temas relacionados aos problemas sociais do país, assunto sempre frequente aqui na nossa programação. No programa de hoje, estaremos discutindo sobre um tema difícil e delicado, porém importante e necessário, que é sobre o suicídio. Um artigo de Isabel Bouzas e Felipe Januzzi, publicado na revista oficial do Núcleo de Estudo de Saúde do Adolescente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, relata que a morte autoprovocada de jovens tem crescido em todo o mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. No entanto, ainda é pouco discutido, é vista como um tabu. No Brasil, a taxa de crescimento de casos de suicídio na faixa etária de 10 a 14 anos aumentou 40% em 10 anos e 33% entre adolescentes de 15 a 19 anos. Em média, 2 adolescentes tiram a própria vida por dia, segundo pesquisas. Com certeza, esses números são alarmantes. É vital que os profissionais de saúde, pais, educadores, fiquem atentos aos sinais dados pelos adolescentes. E para discutir sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é Sara Guerra Carvalho de Almeida. Doutora em Psicologia, tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia do Desenvolvimento Humano, atuando principalmente nos seguintes temas. Família, crianças, adolescentes, rede de proteção, situação de rua, institucionalização infantil-juvenil, psicologia jurídica e psicologia positiva, não é isso, professora? Isso, exatamente. E é professora também do Centro Universitário Unigrande. Professora, seja muito bem-vinda. A gente agradece por você ter aceito o convite, tá? Para discutir sobre algo tão importante na sociedade, né? Ao mesmo tempo tão delicado, como eu citei anteriormente. Então, primeiro eu queria agradecer, né, o convite e falar de um tema que é muito preciso e necessário, principalmente por setembro, ser um mês que a gente enfatiza bastante a campanha, né? É claro que todo mês a gente trabalha a questão de cuidar da sua saúde mental, da prevenção mesmo ao suicídio, mas setembro é o mês que a gente chama Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha que começou nos Estados Unidos devido à morte de um jovem, né, que ele cometeu suicídio e ele tinha um Fusca amarelo, né? Então a família começou essa campanha do amarelo devido a ele, a esse jovem, após a morte dele, né? Porque dizem que não tem sinal, mas a família ela fica também nessa alerta, né? Em lutar por a vida dessa pessoa e muitas vezes acaba não tendo sucesso, né? E acontece o suicídio. Mas, professora, o suicídio, ele é uma doença? Doença, a gente atrela muito ao fator biológico, né? E aí, quando a gente entende o fenômeno do suicídio, ele não é somente um fator biológico, né? Ele é um fator biológico, além disso, ele é um fator psicológico e ele é um fator social, né? Então, ele é um fator muito mais complexo e sistêmico para a gente observar. Então, até então, a gente não tem como tratar o suicídio somente com medicamento. A gente não pode olhar o suicídio somente com o atendimento e mudanças de aspecto social. Eu acho que quando a gente vê o fenômeno do suicídio, ele é um fator muito mais complexo e tem que atrelar vários fatores, bio, psico e social. E aí, no caso, ele seria, sim, um aspecto de, não só uma doença biológica, mas ele é uma doença considerada um transtorno, né? Atrelada a vários tipos de transtorno aí. Então, ele acaba voltando-se mais pelo aspecto além do biológico. A depressão, qual a ligação com a depressão? A depressão ela seria uma doença que pode desencadear a questão do suicídio. Existem vários transtornos que eles podem desencadear o suicídio. Então, não é uma questão de causalidade, mas existem números que atrelam, assim, equiparam a questão da depressão ao suicídio.
Por isso que quando a gente pensa, o suicídio é somente atrelado à questão da depressão, não. A depressão ela seria um dos sintomas atrelados à questão do suicídio. Entende? Mas a gente fala muito, né? É algo muitas vezes que difícil de compreender. Né? Você fica às vezes admirado como que a pessoa consegue ter coragem, pode dizer assim, para tirar a própria vida. Né? Sim. Mas assim, tem alguma coisa que você possa dizer que leva a pessoa a fazer isso? Tem algum sintoma, alguma coisa? Porque eu conheço gente que, por exemplo, que estava alegre, feliz, no dia seguinte cometeu esse ato, né? Na verdade, eu acho que as pessoas elas deixam de olhar muito a saúde mental delas, né? Eu acho que no decorrer do nosso dia a dia, a gente esquece de parar um pouco e pensar na nossa vida mesmo, né? Tem trabalho, tem as cobranças sociais. Tu falaste um pouco da estatística, né? Uhum. Se a gente for pensar na faixa etária que ocorrem mais suicídios, é na fase da juventude, que é uma fase de muita cobrança, de inserção no mercado de trabalho, que tem fatores sociais que nos cobram e que nos levam à frustração. O desemprego, né, a violência, enfim. Então, a história de vida da pessoa, ela é marcada por aspectos de felicidade, claro, mas também tem aspectos negativos, traumáticos, né? Que se a gente não trabalhar bem isso na nossa história de vida, eu acredito que pode levar, sim, a um adoecimento. E um deles seria o suicídio. Então, quando a gente fala se tem um motivo, não. O suicídio ele tem múltiplas causalidades que levam a pessoa a cometer. E aí eu costumo falar muito que a dor psicológica é tão grande, que acaba levando essa pessoa a cometer, né? Então, é uma dor muito grande que é melhor tirar a própria vida do que continuar com essa dor. A cabeça muito cheia, as relações não completam mais, a vida ela não consegue mais dar um passo à frente porque o psicológico ele já está extremamente abalado. Então, é uma questão muito séria o suicídio, que não pode ser considerado, nossa, não, deixa para depois, não, vamos levar na igreja, não, gente. Quando a gente está com um câncer, né, descobre um câncer, a primeira coisa que a gente faz é ir ao médico, né, e tratar, e fazer radioterapia, quimioterapia, enfim, tomar os medicamentos. Quando a gente fala em tentativa de suicídio, a pessoa dá o primeiro alerta, não levem isso na brincadeira, né, não achem que isso é besteira, que é desnecessário, não. Lá vão para o psicólogo, procurem um psiquiatra, vão atrás de um tratamento, porque sim, tem como ser evitado, mas as pessoas elas têm que levar mais a sério esse fenômeno. Então, pelo que você acaba de falar, a pessoa não está tentando tirar a vida por tirar, está querendo resolver um problema. E não sabe como resolver, e a solução que ela encontra é o suicídio, no caso. É bem como a trela, muitas vezes, eu tento encontrar a solução Saída, dos meus problemas. se livrar, não quer se livrar da vida, mas da dor. Sim. Seria isso? Isso, exatamente. Bem como eu jogo a minha ansiedade toda na bebida, bem como eu jogo toda a minha angústia na droga, bem como eu jogo em outras coisas adoecedoras, eu tenho que entender que o suicídio também é uma dor muito grande. A gente tem que começar a valorizar que a nossa vida ela tem coisas que são dolorosas e que a gente às vezes não sabe lidar e que a gente precisa de ajuda de alguém, né, de algum profissional, para que ele possa orientá-lo, né, possa começar a orientar. Então, é algo muito sério. Então, a dor é muito grande. Então, quando a gente atende, por exemplo, pessoas que tiveram ideação, né, suicida, para quem não sabe, ideação são pessoas que pensam, né, em cometer o suicídio ou que já tentaram, né, mas não obtiveram, né, o êxito. Né? Então, quando a gente atende, eles falam de uma angústia muito grande, de uma dor muito grande, de uma coisa que sufoca muito, que acaba levando a vários tipos de psicossomatizações, que a gente chama. E, além dessas, a tentativa, né, de suicídio. Muita gente fala que as pessoas a pessoa que está propensa a cometer o suicídio, ela vive triste pelas cantas da parede. Mas tem um caso agora recente, que é daquela blogueira que infelizmente aconteceu um caso antes do casamento, o namorado, né, não aceitou o casamento, não aceitou ir para a igreja, e ela foi sozinha. Sim. Né? Eu não recordo o nome dela agora.
Ela foi sozinha, se divertiu, foi para a festa, fez, jogou o buquê e tudo mais, né? E todo mundo achava que ela tinha, na realidade, tinha superado o problema que a gente pode dizer, normalmente, levar Término, fora, né? o término do casamento, né? Do noivado. Sim. Né? E no dia seguinte a menina comete suicídio, né? Qual a explicação que a gente pode encontrar? É um tabu muito grande, porque a gente pensa que a pessoa ela está na depressão, ela comete o suicídio, né? Ela está triste, ela está abatida, ela vai dizer, eu vou ali. Tem essa coisa muito platônica, muito encenada do suicídio, que não é, né? Às vezes as pessoas, elas dão simples alertas para a gente, e que a gente às vezes acha que socialmente a gente considera que está tudo bem. Então, é muito comum a gente achar que o suicídio tem as figuras, né? As imagens do suicídio atreladas muito a outros fatores. Mas, por exemplo, se eu considerar que um jovem bebe muito e pega um carro e dirige a 200 quilômetros na pista ali do aeroporto, a gente vai considerar suicídio ou não? Né? O que ele está querendo com esse ato, com esse comportamento? Isso não é considerado em estatísticas de suicídio, sim de acidente de trânsito. Você entende que existem comportamentos que a gente chamamos comportamento de risco, que levam a gente a atrelar a questão do suicídio, né? Então eu fumo, já sei que eu vou ali, ou me drogo. Você entende que tem comportamentos que são comportamentos de risco que a gente não pode entender como normal. Como, nossa, isso é besteira, é frescura. Não mesmo. Então a gente tem que tirar esse comportamento social. E a tristeza, ela é um dos fatores, mas nem todo mundo que tem a ideação suicida, ela apresenta tristeza, aquela melancolia toda, sabe? Tem esses casos, obviamente, mas também tem outros fatores, comportamentos associados a isso. Assim como também a pessoa, por ter alguma tristeza ou ter uma prolongada, não quer dizer também que ela tenha a tendência a ser uma suicida, né? Sim, com certeza. Não é um efeito de causalidade, né? A gente não trabalha dessa forma. Mas é claro que se uma pessoa diz assim, minha vida não tem sentido, eu não... Palavras assim, eu estou sentindo uma angústia muito grande. Bora para a festa que passa, né? As pessoas, elas tendem a fazer essas medicações sociais para ver se as coisas melhoram, ou sempre deixa para depois o bem-estar psicológico, né? Então, trabalha o dia todo, chega em casa, só tem problema, só tem discussão, tem uma vida muito corrida e vai para a academia, toma medicamento, começa a somatizar e não cuida da saúde mental. Não busca um psicólogo, sabe que precisa buscar e não busca, sabe? Sempre deixa para depois. Eu acho que a nossa sociedade, ela tende muito a deixar para depois certos tipos de comportamento, um cuidado com a sua saúde mental. Acho que é muito desvalorizado. Tem de se achar que só quem vai para psicólogo é doido, só quem vai para psicólogo é quem está adoecido, está surtando. E o trabalho de prevenção, sabe? E a busca pela sua saúde mental. Então, não só como psicólogo, mas como Sara, eu costumo dizer assim, que a psicoterapia, ela faz um trabalho preventivo de abrir horizontes, de gerar possibilidades, da gente ressignificar algumas coisas que magoaram a gente, que a gente acha desnecessária, de eventos que não aconteceram agora, sabe? Mas que aconteceram depois e que por causa de coisinhas que aconteceram agora, volta a cena de novo, sabe? Então, eu acho que a gente tem que começar a valorizar mais a nossa saúde mental para que assim a gente possa viver melhor, sem muita violência, sem vulnerabilidade, sem certos sintomas sociais que acontecem. Nós vivemos numa sociedade mais que valoriza a aparência, né? Sim. O físico, a aparência física, do que a questão psicológica, né? Não, inclusive, as redes sociais, ela aproxima esse mal-estar. Eu abro as redes sociais, está todo mundo muito bem, mas eu estou angustiada, sabe? Eu me sinto angustiada. Então, essa angústia, ela só aumenta porque está todo mundo bem e eu não. Eu não tenho o melhor carro, eu não como no melhor restaurante, eu não estou magra, eu não estou gorda, eu não estou com cabelo bonito. Então, essas comparações, eu não tenho emprego, sabe? Então, se a gente for pegar a faixa etária de 15 a 29 anos, é uma entrada no mercado de trabalho, que a gente sabe que é muito macro esse problema, né? O desemprego não é um problema pessoal, motivacional, ele é um problema macro. Então, o desemprego, eu estou desempregada, eu tenho filho para cuidar, eu tenho, meus planos que eu fiz uma faculdade, paguei uma faculdade, e quando eu me deparo com essa realidade de ter que dar conta disso socialmente, é muito angustiante. Então, a gente acaba deixando a saúde mental para depois, e fica para depois. E aí vem os adoecimentos,
não somente o suicídio, a depressão, a ansiedade, transtorno de pânico e outros tipos de transtornos que aparecem por aí. Né? É que muita gente também pensa, confunde saúde apenas com a questão física. Ah, meu braço não está doendo, não levei uma pancada, não quebrei uma perna, não. Mas esquece que saúde também tem muito a ver com a questão psicológica, né? E o pessoal nem da física cuida. Porque se a gente for atrelar ao fator mental, o físico vai para o psiquiatra. Quem que cai para o psiquiatra para prevenir? Sabe? Para dizer assim, não, só quem vai para psiquiatra e psicólogo é doido. Né? Tem esse preconceito muito grande que a gente sabe que não é bem. Né? Todo mundo, eu costumo dizer que precisa fazer psicoterapia até um certo ponto, né? Tipo, é necessário para o autoconhecimento, sabe? Para saber os seus limites, suas fragilidades, suas fortalezas e também conhecer a sua rede, né? Que tem ao redor. Então, eu acho que cuidar da sua saúde mental, quando se fala em psicológico, o pessoal já fica meio assim, não, eu vou assustado, cuidar né? do físico, né? Eu vou cuidar da nutrição. E olha lá, né? Eu vou cuidar, mas o psicológico parece que o pessoal já tem certo receio por causa de um tabu social, uma visão bem sanitarista, sabe? De uma era psiquiátrica muito adoecedora, de exclusão, de instituição, enfim, né? Então está muito equiparado, isso é uma questão histórica mesmo. Mas nós aqui no Brasil temos um índice muito elevado. Mas, segundo a pesquisa publicada no BBC News, em 10 de junho de 2018, né, um estudo realizado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, um órgão do governo americano, segundo eles, a taxa de suicídio aumentou em 30% em mais da metade dos Estados Unidos nos últimos 17 anos. O aumento médio em todo o país é cerca de 25%. Nossa, gritante. Isso significa que, em média, 16 a cada 100 mil americanos decidem acabar com suas próprias vidas, né, todos os anos. Mas a mesma pesquisa fala que citam a questão que você falou agora há pouco, a questão econômica, né? Ou seja, a questão do desemprego, porque também o índice de desemprego nos Estados Unidos também aumentou. Consequentemente, o padrão de vida do povo americano também caiu bastante. Né? E isso tem para quem vive um padrão de vida, né? Tinha um certo padrão de vida, de repente cai, aí acumula dívidas, tem aquele desespero, cobrança. E ao contrário daqui, lá, geralmente tem os bens ficam como garantia, né? A pessoa perde casa, perde carro, e chega. Mas onde eu quero chegar? Muito se fala da depressão, que tem a ver com isso. E você citou que tem outros fatores, né? Essa questão econômica, né, o desemprego e dívidas também tem. Demais, tem coisa pior que você dormir com as contas não pagas, né? Verdade. E não só isso, desemprego, você terminar a faculdade. Olha, eu costumo dizer assim, que o jovem ele já começa a entrar, ele começa a sua fase já sendo cobrado que tem que escolher uma profissão. Sim. Porque essa profissão vai ser a sua vida, e se você não passar num Enem, você vai ser a vida toda um Zé Ninguém. Já começa assim, você já não é um ninguém, né? Tem muito dito aí, né? E aí já vai o mercado de trabalho lhe cobrando que você tem que trabalhar, que tem que trabalhar, que tem que ter dinheiro, porque se você é desempregado, você é incompetente. E aí a gente vê isso no Brasil também, né? A gente pensa que essa onda de desemprego e que tem aumentado, né? Que pela probabilidade vai aumentar, né? Demais a gente vê andando na rua a questão dos trabalhos autônomos, não é porque o pessoal tá feliz de fazer isso, é porque tem que fazer, porque senão vai passar fome, tá? Então, está muito atrelada essa questão também. As pessoas elas sentem essa angústia. E o financeiro, ele colabora muito. É o que eu costumo dizer. Tem um fenômeno social aí, que você está trazendo. Tem o biológico, né, que é muito forte, que a gente tem que começar a pensar nele também. Tem o psicológico e tem o social. O desemprego, as redes, a mídia, sabe? Essa angústia de você estar ou não sendo o melhor, de você ser o melhor, a concorrência... Enfim, as formas de trabalho que você se submete, sabe, adoecidas. A gente está numa TV universitária, né? Então, o quanto que há profissionais que se submetem a certas formas de trabalho por medo de ficar desempregado, entende? Nossa, eu não fazer o que eu gosto, porque o trabalho já é algo cansativo, né? Mas é algo que exige mentalmente da pessoa, e você ainda não fazer o que gosta, já é algo pesado, né? Então, vem todo esse sofrimento, vem a cobrança de sustentar uma família. Enfim, tem vários fatores aí sociais e o financeiro com certeza influencia, um dos fatores, né? Claro que tem uns que vão gritar mais do que os outros, mas esse também sim pode ser um dos fatores. Aliás, essa questão de cobrança, ela já começa na infância, né?
Quando você é cobrado por ter que, obrigatoriamente, ter que todo ir para a aula, fazer aquilo que muitas vezes, não que a criança goste, mas que os pais querem, né? E aí na adolescência, na juventude, na adolescência, na juventude, os pais querem que os filhos sejam aquilo que eles não conseguiram ser, né? Querem ser o espelho, né? Querem transformar Essa ideia de perfeição causa muita angústia, né? E desliza, faz um deslize. Eu sou perfeita em tudo, mas nesse aspecto aqui eu fui ruim. Nossa, pronto, você agora vai ser julgado. E uma coisa que é interessante, aumentou muito o índice de suicídio também em crianças, certo? Então, crianças que chegam para a gente na tentativa de suicídio, gente, é desesperador, né? Para essas famílias também. Então, por que que aumentaram? Né? Em que aspecto que aumenta? E aí a gente vai pensar muito na violência contra a criança e adolescente, tanto de negligência, atrelado, porque quando a gente fala de violência, a gente não fala somente a física, né? Mas tem também a negligência familiar, tem a violência sexual, porque a gente sabe que existe abuso sexual intrafamiliar, extrafamiliar, e também tem a violência física. Então, eu tenho atendido bastante crianças que chegam na clínica falando bastante disso, dessas tentativas de suicídio atreladas muito à violência, muito. Estou passando por abuso sexual, sabe? Estou passando por negligência, por abandono, enfim, pela própria violência física, sabe? Muito marcado. Então, a criança também, a gente pensa, não, criança não pensa nisso. É bom a gente também tomar cuidado, porque bem como a gente não cuida da nossa saúde mental como adulto, a gente também tem que começar a olhar para a criança que ela fala, ela expressa essa tentativa também. É que muitas vezes o adulto acha que a criança não sabe, não pensa, né? Só copia. Quando na realidade tem inclusive um projeto Mais Infância, que ele fala que é justamente nessa fase de 0 a 5 anos, onde ele mais aprende, né? Sim. Onde ele mais observa e onde ele mais consegue absorver conhecimento. Esse negócio de dizer que tem uma fase que a gente não absorve nada, não existe. Desde a gestação a gente absorve, né? A gente absorve, a gente tem a nossa sensação, a audição, o tato, né? A visão. Então, a gente está sempre nesse processo de desenvolvimento. Então, se eu tiro a criança desse sentido também, de dizer se eu estou sofrendo, ela não entende nada, ela não sabe de nada. Por que ela está sofrendo se ela tem tudo, né? Acaba que a gente tira os outros fatores, sabe? Ela tem tudo. Interessa a gente achar que suicídio é somente para a pessoa pobre. Não, tem pessoas ricas também que cometem. Não tem classe, não tem cor, não tem gênero, não tem. Todo mundo está apto, não tem idade. Então, olhar para as crianças e os fatores de risco que levam elas a questionar, colocar em risco a sua própria vida, é muito importante. A gente acho engraçado que você colocou agora, que essa mesma pesquisa diz que o maior índice de suicídio está justamente quando se imaginava que tivesse entre aqueles grupos mais vulneráveis, ou minorias, como os negros e o grupo LGBT. Mas, na realidade, está entre os brancos. A maior parte dos casos estão entre os homens brancos, né? E agora eu te pergunto o seguinte, existe assim, você tem algum conhecimento, tem algum dados, quem é mais propenso, o homem ou a mulher? O CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida, que é inclusive um dos locais que tem acesso, as pessoas têm acesso por telefone, ajuda, né? Enfim, até indico. Depois a gente dá os números, né? Enfim. Com certeza. Mas ele mostra que os homens, ele tem a tentativa, né, para os dois lados, mas os homens, eles conseguem executar, tá? E as mulheres não, as mulheres, elas têm mais tentativas, né? Tem dados que tentam colocar essa probabilidade, essa estatística. E tem das estatísticas também que apresenta os idosos, sabe? Na fase de, principalmente, após a aposentadoria, esse índice ele aumenta bastante. Então, tem duas fases. A fase da juventude e a fase dos idosos são as fases que mais os homens, atrelados muito a isso, são as fases, estatisticamente, são os que mais cometem suicídio, né? Conseguem executar, realmente, tirar a própria vida, infelizmente. Mas isso está muito atrelado a fatores, como eu digo, biopsicossociais também, né? Os homens têm uma cultura muito machista da gente dizer que homem não pode se expressar, né? Que não pode
reclamar, que só pode reclamar do financeiro, reclamar do emocional não pode, porque é besta, é fresco, né? Então, essa cultura é muito machista da gente achar que o homem também não tem que se cuidar. Homem buscar psicólogo para quê? Homem cuidar da sua própria mente, fazer esporte, ou fazer alguma coisa, yoga, fazer alguma coisa para cuidar da mente também é besteira. Então, a gente tem que tirar muito esse preconceito, né, social, da gente entender que homem não se cuida, né? Então, as mulheres, elas choram, elas reclamam, elas pelejam. Inclusive, as mulheres estão mais associadas à questão de homicídio, feminicídio aí, né, no caso. E os homens à questão do suicídio, né? Infelizmente. A gente fala muito da dor de quem está propenso a cometer suicídio. Mas tem um outro grupo também que sofre muito, que é justamente a família, né? Porque a família fica naquela angústia de saber os motivos, né? Se sente incapaz, muitas vezes, e querendo entender, né? Onde falhou, né? Talvez os pais, os irmãos, onde falharam para que a pessoa chegasse àquilo. Né? Aquele negócio, o que eu poderia ter feito? Né? Tem uma questão de você encontrar um culpado, né? Eu costumo dizer que não existe um culpado, sabe? Isso é um fator ampliado, é sistêmico. Então, a família, ela não é culpada, sabe? A pessoa, ela não é culpada. É um adoecimento que está inserido nesse contexto familiar. Então, como a gente estuda família, né? Então, sistemicamente, a gente tem que entender que aquela família ali, ela está inserida naquele contexto adoecedor, sabe? E que é preciso fazer um atendimento familiar, é preciso fazer com que essa família se comprometa para mudar um ciclo de adoecimento para que possa tirar essa vulnerabilidade que leve ao suicídio, entende? Então, a gente tentar achar um culpado, e a família sente, porque a família ela também está inserida, tem vínculo, né? Tem carinho, tem afeto, mas também tem vulnerabilidades que levam ao adoecimento. A gente costuma dizer que a pessoa que comete suicídio, ela é aquela que chama a atenção de que aquele contexto não está legal, sabe? Aquela pessoa que surta, aquela pessoa que está dependente, né, de substância psicoativa, enfim, todas elas chamam a atenção para que aquele contexto não tá bem, não tem um bem-estar ali, pelo contrário, tem mais risco do que proteção. Então é por isso que a família também se sente. É por isso que é muito comum a gente escutar, ele não falou nada, ele não disse nada, né? Ele nunca falou nada do sofrimento, ele nunca sinalizou. Sinaliza. Só que a família também está adoecida, sabe? Então é muito difícil a família reconhecer, até porque ela não é a culpada, ela também está inserida nesse contexto, sabe? Então, cuidar da família inserida, nossa, gente, é muito importante, sabe? A gente pensa, o culpado é a família, não prestar atenção, o culpado é da mãe, a culpa é de quem? Não tem culpado, sabe? A gente não trabalha julgando as pessoas, mas a gente vai tentar entender para que esses fatores não adoeçam mais pessoas ali dentro daquele ciclo familiar, sabe? Então, cuidar mesmo, cuidar da saúde mental da família, cuidar da saúde mental dos jovens, das crianças, de todo mundo que está ali. Eu acho que a gente tem que sair do papel de como profissionais, de julgar, e começar a cuidar das pessoas que estão naquele contexto. Sara, nós estamos terminando o programa, nosso tempo está acabando, infelizmente. Né? Assim, 30 segundinhos, você poder dar uma mensagem, você como profissional, né, que já trabalha já tem um conhecimento maior, então, mandar uma mensagem para o público sobre o Setembro Amarelo e sobre essa questão do suicídio. Gente, vamos aproveitar o Setembro Amarelo, né, para mobilizar as comunidades, né, para mobilizar os espaços educacionais e falar que vamos lá buscar os programas, né? Tem o Pra Vida, que é um programa lá da UFC, que eles trabalham atendendo famílias e pessoas com ideação suicida, enfim, familiares. Então, é só entrar em contato com eles, é lá da UFC, tem nas redes sociais. Tem também o CVV, certo? Que é o Centro de Valorização à Vida, que ele tem o telefone, é 188. 188. Certo? Isso. Então, é só discar 188, pedir as informações, e, enfim, busquem cuidar da saúde mental de vocês, vão buscar fazer psicoterapia, sabe? Acho extremamente importante, não banalizem, certo? Vão buscar autoconhecimento, cuidar da sua vida e do seu bem-estar, tá? Muito obrigada pelo convite, pelo espaço, sabe? Acho muito importante a universidade abrir espaço para essas discussões e não vamos cuidar da nossa vida somente em setembro, tá?
mas cuidar plenamente em todos os momentos, biopsicossocialmente. E muito obrigada. Sara, nós é que agradecemos a sua presença aqui para discutir um tema importantíssimo, aliás, né? Importantíssimo para a vida, né? Sim, para a vida. Para a vida. Muito obrigada, viu? Bom, gente, e aqui termina mais um programa de Destaque. É um programa produzido pela TV Unigrande e exibido pelo canal Universitário de Fortaleza, o canal 14 Multiplay. A gente agradece a participação e até a próxima.